E aí, pessoal, beleza? Tô aqui novamente com vocês. E, bom, o intuito desse vídeo é mais uma reflexão que eu tive. Na verdade, eu queria conversar aqui com vocês sobre um acontecimento pessoal que eu tive na minha vida. Já faz um bom tempo já, inclusive. E, de certa forma, as consequências dele. E eu queria comparar algumas coisas também. Bom, eu queria, na verdade, falar sobre o hábito de jogar videogames e como a gente demoniza eles, ele, com uma certa frequência, na verdade. Então, bom, há um tempo atrás, já faz um bom tempo, inclusive, foi em 2024. Eu tinha o meu console e, bom, por alguns motivos, eu tive que vendê-lo, né? Não fiquei isento de jogar videogame, mas eu jogava com bastante frequência. Eu usava com bastante frequência o console. Assim, eu passava horas e eu. Bom, eu vendi. Então, de certa forma, eu. Houve uma quebra nesse hábito, certo? E por incrível que pareça, e aí que eu entro no outro ponto, o meu consumo em relação às redes sociais subiu de uma certa maneira. Não acho que isso esteja atrelado, tá? Não acho que isso esteja atrelado. Mas eu acho que numa geração que nós vivemos hoje, num tempo, eu acho que não é uma questão de geração, mas é num tempo, numa nova era que nós vivemos hoje, em relação à tecnologia, em relação aos meios de comunicação, eu vejo que é necessário falar. Todos nós sabemos, isso é muito óbvio, o quanto as redes sociais estão entupindo as nossas cabeças, tá? Entupindo o nosso cérebro de informações que assim, são desnecessários, tá? E, bom, quando eu vendi esse meu console, o meu tempo, assim, eu nunca fui alguém muito ativo nas redes sociais, tá? Nunca fui, nunca fui. E quando eu falo ativo, eu digo nem é questão de postar fotos, stories, porque eu realmente não tenho o hábito, tá? Assim, se for seguir esse contexto, eu tenho muito mais atividade no WhatsApp, por exemplo, do que no Instagram ou TikTok. Na verdade, eu não tenho nessas redes sociais, né? Mas eu digo atividade em relação de Reels, no caso do Instagram, ou Shorts do YouTube, ou até mesmo o aplicativo TikTok. Isso aumentou, de certa forma, de uma forma relevante na minha vida, né? E, bom, eu tenho pensado nesses últimos dias, nessas últimas semanas, o quão realmente o console era muito melhor. O hábito de passar as horas jogando videogame era muito melhor do que realmente consumir drasticamente redes sociais. Poxa, a gente tá vendo ali vários vídeos de 30 segundos a 1 minuto, e a gente nem tá pensando sobre determinado assunto. Nós não estamos pensando, nós só estamos consumindo, nós só estamos assistindo. E às vezes o conteúdo nem é tão relevante assim, às vezes é um conteúdo cômico, é pra te fazer dar risada, ou é pra te deixar impressionado, surpreso. Nunca é um conhecimento que vai agregar realmente na sua vida. E porque eu não demonizo, eu acho que nós não deveríamos demonizar o hábito de jogar videogame. É porque eu acredito, é claro que, tá um adendo, uma observação aqui. Eu acho que tudo aquilo que é feito em muita medida, de forma exagerada, eu acredito que gera prejuízo. Então eu acho que realmente passar muitas horas jogando, né, videogame realmente vai trazer malefícios. Porque eu acredito que
O homem, né, o ser humano, ele precisa estudar, ele precisa ler, ele precisa se capacitar. E não necessariamente para o mercado de trabalho, mas apenas para realmente aprender, né, simplesmente para aprender. Eu acho que ele precisa disso, é saudável, ah, para o cérebro humano, né? Mas eu vejo que o hábito de jogar videogame traz muito mais benefícios do que passar horas em redes sociais. Passar horas ah, deslizando o dedo na tela, sabe? Vendo vídeos que nem mesmo você escolheu. Apenas o algoritmo te recomendou, mas foi uma escolha sua, sabe? Se bem que o algoritmo ele te recomenda vídeos de acordo com com a atenção que você dá para determinado assunto. Mas normalmente você não escolhe e às vezes aparece um vídeo aleatório, porque o algoritmo tem dessas também. Te manda um vídeo aleatório fora do assunto que normalmente você vê e, bom, você acaba se entretendo ali. O videogame ele traz muito mais benefícios, né? E a gente demoniza muito. Eu acho que talvez por conta dos nossos pais, por conta de pessoas mais velhas também, acabam criticando bastante. Eu realmente não sei. Mas quando a gente passa horas assim, a gente talvez tenha essa característica. Mas eu vejo que o videogame ele traz muito mais benefícios. Você aprende muita coisa. O videogame é tão legal porque ele te faz você participar da história. Você não é apenas um espectador que está ali assistindo. Não, você participa da história, você entra na história. Você vive mundos diferentes do seu, é muito legal. Por exemplo, talvez não seja o melhor exemplo aqui de algum jogo, mas o próprio GTA. Você faz coisas ali que você não faria na vida real. Você vive um mundo completamente diferente do seu. Entende? Você quebra leis morais num mundo que é completamente diferente. Mas outros exemplos de jogos, por exemplo, você pode outros exemplos de jogos, por exemplo, é osso. Mas você pode viver momentos históricos. Então, um jogo que me marcou bastante e que, inclusive, ele é muito discutido na internet por conta da franquia e como a franquia mudou seu sistema de jogo, é o Assassin's Creed Odyssey, né? Então, ele me marcou bastante por conta da ambientação que ele traz, do design que ele traz. Em relação à cultura grega, da Grécia Antiga, da mitologia grega. São assuntos que eu gosto bastante. E é um gosto meu. Me marcou bastante por conta disso. Porque, poxa, embora eu tenha lido livros de pessoas que eram dessa época, como Platão, né, os registros de Aristóteles, Odisseia, enfim, ou até mesmo ler livros em relação a como era a cultura grega. Eu jogando um jogo desse faz eu viver uma parada que eu simplesmente li. É como se eu estivesse vivendo aquela época, como se eu estivesse voltando no meu tempo pra viver aquela época. É muito legal, sabe? Você participa junto com o personagem do jogo, diferentemente de uma rede social, entende? Eu acho que isso traz muitos benefícios. A gente, bom, aqui o meu foco não é listar, né? Os benefícios de um videogame ou de algum outro hábito, mas se formos comparar com a leitura, bom, aí vai ser um achismo meu. Mas, poxa, a gente sabe que a leitura, ela, de certa forma, ela gera empatia ao leitor, porque ele está lendo, ele está vivendo, porque a leitura também faz você entrar na história. Ele te gera empatia porque você entra no personagem e começa, entre aspas, a viver aquilo que ele está passando dentro da história. A leitura, ela tem essa característica. Você está lendo ali um livro de literatura, por exemplo, um romance, você entra na história.
Você se emociona junto com o personagem. E eu acho que essa característica se assemelha muito ao videogame também. Se assemelha muito ao videogame. Eu acho que o videogame ele tem essa capacidade de fazer isso com o jogador. De fazer o jogador se emocionar com a história. De fazer o jogador entrar na história e viver aquilo que o personagem tá passando. Tá? Eu lembro... É uma experiência minha, né? No caso. Que eu tive... Uma experiência... Um jogo que marcou bastante também foi o Detroit Become Human. É um jogo basicamente onde você escolhe as decisões dos personagens e de acordo com as suas decisões, a história pode mudar. Às vezes é um final trágico, ou às vezes é um final bastante otimista. E isso me marcou bastante, porque cheguei, acho que, se não me engano, a minha primeira vez, de acordo com as minhas decisões, o meu final foi um final trágico. E, poxa, você fica emocionado, sabe? Em relação àquilo que acontece. Um outro jogo que é muito mais simples graficamente, mas, na minha opinião, na minha lista de jogos que mais marcaram, acho que esse tá talvez no top 3. É o Undertale. É um jogo muito simples. Mas ele segue essa mesma característica que Detroit. Você escolhe. E, bom, foi um jogo que me marcou também. Sabe? Eu vivi ali aquela história. Eu vivi aquele mundo. Sabe? É uma coisa que a rede social não traz. Então, assim, o meu ponto pra esse vídeo não é listar os benefícios, porque isso uma pesquisa rápida aí no seu browser, você consegue achar rápido. Mas é um relato pessoal que eu tive e uma reflexão e eu queria aqui trazer pra vocês. Então, eu vendi o meu console, eu vendi o meu videogame. Eu não tô... Eu não destruí esse hábito, eu ainda jogo aqui no meu PC, mas eu tinha uma boa atividade com o meu console e eu vejo que, pelo menos pra mim, essa é a minha experiência pessoal, eu ter me abnegado do meu console fez com que eu tivesse mais contato com as redes sociais no meu tempo de lazer. E eu vejo que o videogame ele tem esse benefício de fazer você se adentrar. Eu acho que é um bom hobby, sim. É claro, feito em excesso traz prejuízos, mas eu acho que ele é um bom hobby, sim. Eu acho que você que gosta, você sempre gostou de jogar um jogo competitivo, você que sempre gostou de jogar um indie, um Souls-like, talvez por algum momento você tenha pensado em largar um pouco. Não destrua esse seu hábito, não demonize esse seu hábito. Claro, separe um tempo, divida o tempo, talvez deixe ele um pouco de lado. Que talvez na fase que você está passando, talvez seja necessário para os estudos, por conta do trabalho, mas não destrua, porque eu acredito que você vai sentir falta, tá? Vai sentir falta, assim como eu sinto hoje, parando para pensar nas escolhas que eu fiz. Eu acho que é necessário falar isso, porque é um momento que nós estamos passando, né, em relação à humanidade, em relação aos meios de comunicação. Eu acho que é necessário. Eu acho que é necessário. Para nós que temos esse hábito, eu acho que não vale a pena a gente trocar um pelo outro, sabe? Então é isso que eu quis dizer. Eu acho que o videogame ele traz muitas coisas boas para nós. Habilidades estratégicas. Eu acho que existem alguns jogos que fazem você pensar, enquanto a rede social realmente você nem tá pensando, você nem tá criticando, você nem tá concordando direito com aquele determinado assunto, você apenas tá assistindo, você apenas tá absorvendo. O videogame não. O videogame ele exige que você estude. Poxa, você vai num Dark Souls, você precisa estudar a mecânica daquele boss. Você tenta uma vez lutando com aquele boss, você perde. Aí você começa a estudar como ele se movimenta, quais são os ataques dele, qual é o momento de dar determinado parry. Você estuda, é um jogo difícil, um Sekiro, por exemplo, ou até mesmo um jogo competitivo, para você trabalhar em equipe, quando você está jogando em squad, em algum determinado jogo. Até mesmo a coordenação motora em relação ao controle.
aos controles do jogo. Existem jogos que você precisa de uma habilidade estratégica maior. Então eu vejo que o hábito do videogame em si é saudável, é legal. Pra você que gosta, não demonize. Porque realmente é muito bom passar um pouco do tempo jogando um game. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se curtiu, dá um like, compartilha, clica aí no joinha e comenta também. Algum complemento, alguma correção, alguma coisa que. Algum relato pessoal que você tenha em relação a um caso parecido, comenta aí, que eu acho que vai enriquecer bastante o conteúdo. Beleza? É isso, pessoal. Tamo junto. Até a próxima.